Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula de aquecimento pré-semana Domínio Microagulhamento, o evento que vai começar dos dias 26 de janeiro ao dia 29. Bom, e nessa aula de hoje eu quero te falar de algumas dificuldades e na verdade também quero te mostrar alguns atalhos para você superar essas dificuldades referente ao microagulhamento, ok? Bom, se você não me conhece, eu sou o professor Heitor Cruz, esteticista, sou especialista em permeação de ativos. Eu ajudo profissionais de saúde estética a dominarem as técnicas de microagulhamento, ter mais segurança para aplicar essas técnicas na estética facial, na estética corporal e também a entregar resultados incríveis. Mesmo para você aí que está começando do zero, que caiu de paraquedas aqui, talvez nem conhece muito sobre o microagulhamento, ou talvez para você que é um profissional de estética, já fez um ou mais cursos de microagulhamento e mesmo assim ainda se sente insegura na hora de realizar a sua aplicação do microagulhamento, ou você que já é uma profissional que já tem clínica, que já atua, já faz o procedimento, mas ainda não consegue entregar tantos resultados, ou às vezes te falta um pouco de algumas técnicas mais diferenciadas, técnicas mais avançadas. Bom, então se você é uma dessas profissionais, continue por aqui, porque tem muito conteúdo para você. Me acompanhe também pelo Telegram e também pelo meu canal do YouTube, aqui no Instagram e também no seu e-mail. Fica ligado. Quero te lembrar que se você ainda não se inscreveu para a semana do Domínio Microagulhamento, para você fazer sua inscrição, o link está na bio. Ela é online e também gratuita, beleza? Bom, só lembrando que essas lives de pré-aquecimento da semana Domínio Microagulhamento, ela acontece 2 vezes ao dia. Pela manhã eu vou trazer um conteúdo sobre as suas dificuldades e vou trazer atalhos para que você consiga passar por essas dificuldades. E à noite também, 7h37 da noite, 19h37, eu abro uma consultoria ao vivo com pessoas que têm dificuldade com microagulhamento e ali eu posso realmente ajudar você da melhor forma possível. Beleza? Bom, na verdade, antes de fazer esse tema, antes de pensar nesse tema, eu fiz uma boa pesquisa entre as inúmeras profissionais de estética que me acompanham aqui pelo Instagram, pessoas que me mandam perguntas todos os dias e às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho paciência para esperar o resultado. Ou, por exemplo, professor, a minha paciente, eu fiz o microagulhamento, mas ela não teve paciência para aguardar o tempo necessário para a gente começar a ver os resultados que realmente o microagulhamento ele pode proporcionar. Bom, e aí na verdade, a paciência é o ato de esperar. A paciência ela é o ato de você controlar o emocional, mesmo quando algo não dá certo. A paciência também, ela está ligada com o tempo no espaço, horas, dias, meses. E essa paciência que está correlacionada com o tempo, ela também está ligada muito ao emocional das nossas clientes, dessas pessoas que procuram os nossos serviços. Porque geralmente essas pessoas que procuram os nossos serviços, elas já querem aquilo ali para agora, elas já querem um resultado instantâneo. Na verdade, a sociedade como um todo está com essa ânsia que a gente chama de ansiedade, que é querer as coisas rápido, para ontem. Se você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, você já quer que ela responde quase que imediatamente. Talvez se ela não respondeu rápido, você já fica ali pensando que aconteceu alguma coisa. E a paciência ela é importante tanto para você profissional, quanto também para o seu cliente, referente aos resultados quando a gente pensa o microagulhamento.
E quando o paciente ele chega na clínica, quando o seu cliente ele chega na clínica, e essa relação com o tempo, a gente tem a dor do cliente. A dor do cliente, qual que é a dor do cliente? Vamos supor que ela quer melhorar aquela ruga que ela tem na testa, aquela linha de expressão que ela tem na testa. E quando isso está também correlacionado com a satisfação ou com a insatisfação dessa paciente. Porque quando essa pessoa chega na clínica, e isso é muito importante da gente explicar, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas é que você precisa conversar com essa paciente, sentar ela na sua frente e explicar, a gente chama aqui de falar o beabá para ela, de tudo como vai acontecer, o tempo que vai durar, você vai falar para ela o que é que você vai fazer. Para que isso? Para que a paciência dela não se esgote e para que ela não venha ficar insatisfeita com o seu tratamento. Porque é normal aí, por exemplo, aí as pessoas que não têm paciência fazer o quê? Quem tem paciência explica para o paciente, explica para o cliente, enfim, e ele aguarda os resultados. Agora, existem profissionais que não têm paciência na hora de realizar os tratamentos. E o que é esse não ter paciência? É você fazer o microagulhamento de qualquer jeito. É você não esperar o tempo certo. Quando a gente tem paciência, claro que como diz o ditado, toda paciência ela tem um limite. Ok, é uma coisa. Agora, uma outra coisa é você não ter nada de paciência. Ou é você ter o mínimo de paciência possível. E quando essas pessoas não têm esse tipo de paciência, ela vai fazer o que referente ao tratamento? Ela não vai respeitar os intervalos entre as sessões, que é algo muito importante quando nós falamos de reparo tecidual, quando nós falamos de fisiologia. Nós temos um tempo, nós temos um período, nós temos uma cascata inflamatória, algo que acontece e que precisa de dias para acontecer os resultados, ok? Ou também, outras pessoas acham assim, por não ter tanta paciência, acha que quanto maior ser a profundidade das agulhas, mais resultado ela vai ter. Então ela pensa assim, poxa, se eu usar uma agulha de 0,5, talvez eu não tenha tanto resultado. Mas se eu já usar uma agulha de 1 ou de 2, talvez meu resultado já vai ser muito mais rápido. E aí, por ter esse pensamento acelerado, por não ter essa paciência de esperar o tempo que o próprio organismo vai responder ao estímulo que você deu, mesmo que seja um mínimo de estímulo, aí pode não vir os resultados, e aí essa falta de paciência pode gerar insatisfação, pode gerar também intercorrências dentro do tratamento, ok? E também uma outra coisa que a falta de paciência ela pode gerar aí na pele e nos tratamentos é a questão do seguinte: quando o profissional de estética ele ainda não domina as técnicas do microagulhamento e ele simplesmente faz um microagulhamento direto. Por quê? Hoje é muito comum, como eu falei para vocês, as clientes quererem tudo para ontem. Quanto mais rápido os resultados para elas, é melhor. Mas raciocinem comigo também uma outra coisa. Quanto tempo demorou para essa pessoa obter de fato aquela ruga, aquela linha de expressão? Quanto tempo da vida dela ela ficou sem usar um filtro solar ou sem mesmo fazer nada de tratamento preventivo? Quanto tempo ela demorou para buscar ajuda com uma profissional de saúde estética? E aí, quando ela chega, sei lá, nos seus auges aí dos seus 40 anos, 50 anos, aí ela procura um profissional da estética
para ajudar ela naquele caso que ela não está tão feliz, que a gente chama de dor do cliente, né? Aquilo que incomoda ela. E aí ela quer que, como num passe de mágica, como um milagre, você resolva o problema dela. E se o profissional de estética não está preparado para orientar esse tipo de paciente, esse tipo de cliente, esse cliente ou ele não fecha o tratamento com você, ou ele fecha o tratamento com você e não vai te dar sossego, ok? Ou vai acontecer o seguinte desse tópico que a gente está falando: a pessoa vai achar que ela tem que fazer o tratamento muito rápido, e aí o cliente chega na clínica dela, ela nem por si só faz uma anamnese detalhada, faz uma investigação sobre o histórico clínico daquele paciente, não faz uma preparação daquela pele. E quando eu falo análise da pele, tá? Eu falo sobre você verificar a questão de hidratação, a questão de desidratação também, opacidade nessa pele, se essa pele está opaca, verificar se essa pele está áspera, se esse extrato córneo ele está mais fino, se ele está um pouco mais espesso. E essa preparação ela vem cuidando dessa pele antes de realizar o microagulhamento. E aí, quando esse profissional ele não tem domínio da técnica, na verdade ele nem sabe se precisa fazer algum pré-microagulhamento ou não, ou às vezes ele até sabe o que precisa fazer, ou ele até sabe que precisa de um pré-microagulhamento, mas ele na verdade ele não sabe o que é um pré-microagulhamento. Aí ele já sai, ou essa profissional já sai e já realiza o microagulhamento direto. Aí a cliente vai olhar para ela, uma cliente que talvez já não tenha paciência, e vai contar assim: poxa, olha, já fazem, sei lá, 10, 15 dias que a gente fez esse procedimento e eu não estou vendo resultado. Bom, talvez o resultado não está vindo porque você não preparou essa pele. E não preparou essa pele por não ter paciência. Ou a cliente já quis fazer uma coisa muito atropelada. E me escuta só, quando um profissional de estética ele tem o domínio da técnica, automaticamente ele tem também o domínio do cliente. Como assim, Heitor? Como é ter o domínio do cliente? Você ter o domínio do cliente é fazer com que as ideias dele, por mais que ele queira, você precisa fazer com que ele entenda que se ele te procurou como um profissional, se ele te procurou como para dar uma ajuda no caso dele, para resolver a dor dele, é que é você que vai saber o que você está fazendo. É você que tem que dar o veredito, tá? Se o cliente te procurou, se o cliente confiou em você, é você que vai saber a hora certa de fazer uma limpeza de pele ou de fazer um peeling químico, e também saber a hora certa de realizar um microagulhamento. Não é o cliente que vai mandar nessa parte, isso é você. Mas o profissional ele só vai fazer isso quando ele tem o domínio da técnica. E o que é o domínio da técnica? É você ter a segurança e fazer com que o paciente, o seu cliente, sinta que você realmente sabe o que você está falando. Porque mesmo que o cliente chegue assim e fale assim: não, eu já quero fazer o microagulhamento hoje, senão eu não vou fazer, por exemplo. Você já fala assim: olha, você me procurou para receber essa ajuda. E eu estou aqui dispondo do meu conhecimento, dispondo do meu tempo e de tudo que eu conheço sobre essa técnica para ajudar você nesse caso. Agora, você precisa também me ouvir. Você precisa, na verdade, fazer com que o seu cliente se conscientize que aquela disfunção que ele demorou anos para conseguir, ele demorou anos para te procurar ou para procurar uma ajuda. E não é de um dia para a noite que a gente vai conseguir já dar aquele resultado imediato. Isso dentro da estética, isso dentro da fisiologia não existe. E se você promete milagre para o paciente, e se você fala, o cliente
ele presta atenção mais nos mínimos detalhes, ou ele está trabalhando nos nossos erros. Como assim, Heitor? Se você falar para o cliente, olha, nós já vamos ter resultado na primeira sessão, e ele vai guardar aquilo. E aí, de repente, você faz a primeira sessão e no dia seguinte ele já vai perguntar, cadê o resultado? Cadê o resultado? Porque não foi ele que falou, foi você, profissional, que falou, olha, na primeira sessão a gente já vai ter resultado. E às vezes não se tem o resultado. Porque não demanda só também da preparação dessa pele e você já realizar o microagulhamento. Como que está a questão hormonal dessa paciente? Como que está a questão de ingestão de água ou a hidratação dessa paciente? Como que está o organismo dessa paciente? Está inflamado ou não? Como que está a alimentação dessa pessoa? Ela come muitos alimentos processados, se alimenta mal, fast foods, refrigerantes? Ou é uma paciente que está orientada a se alimentar melhor, já tem um hábito e um estilo de vida muito mais saudável? Então esses detalhes também fazem com que nós, eu e você, trabalhamos no emocional e psicológico do cliente para que ele não venha te cobrar. Então a ideia hoje aqui é para que você, profissional de saúde estética, que quer trabalhar com microagulhamento, aspira entregar resultados com microagulhamento e ter segurança com essa técnica, a paciência para os resultados ela é importante, tanto para você quanto profissional, quanto também para você orientar o seu cliente de que o resultado não é assim de um dia para a noite. Precisa de calma, paciência. Paciência vem o ato de esperar, e esperar está ligado ao tempo. Tempo no espaço, dias, horas, meses e anos, ok? E aí, olha só, existem pessoas, uma vez eu fui realizar um procedimento. Olha só, eu teve uma época da minha vida que eu não sei se você sabe, mas eu trabalhava em 3 clínicas, eu atendia em 3 clínicas. Então eu tinha a minha clínica própria, e aí eu tinha também uma clínica, 2 clínicas que eu atendia em parceria, né? Eu era sócio lá dessa clínica. Quem tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo bem aí? De repente, se vocês não estiverem me ouvindo bem, saiam da live e retornem novamente para vocês ouvirem, pegarem tudo aí. Estão me ouvindo bem? Se o som estiver ok, me manda aí, tá ok. Tá? E aí, eu atendia todos. Eu falo que isso foi muito bom para minha carreira profissional, que na verdade eu aprendi a lidar com pessoas desde aquelas pessoas que tinham um baixo conhecimento, baixo nível de escolaridade e que eram muito gente boas, pessoas ótimas e sensacionais. E eu atendia também isso, que era uma região da Zona Leste de São Paulo, não sei se alguém conhece aqui, e eu também pude lidar com pessoas em regiões mais nobres, que eram pessoas que tinham mais poder aquisitivo, às vezes até mais bagagem de aprendizado, só que eram pessoas muito mais impacientes. Não são todas, mas existia. Assim como tinha pessoas nos lugares mais humildes que eu atendia, humilde assim, mas que eram pessoas que já tinham uma certa condição, que era aquela pessoa que eu chamo de pobre de espírito, né? Que é aquela ideia, tô pagando, tem que ter resultado já. Não, porque, olha, eu paguei uma nota para fazer esse procedimento, eu não vi resultado, não sei o que, não. E vamos lá. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e na verdade eu tinha prescrito um tratamento para ela que dava mais ou menos uma média de entre 3 a 4 meses de tratamento, tá? Eu acredito, acho que amanhã vamos ter uma live de manhã com esse tema, tá? De como não saber montar um tratamento de microagulhamento, não saber
montar esse plano de tratamento, tá? Se você também está convidado. E aí, na verdade, eu montei um tratamento para ela que ele dava mais ou menos uns 4 meses de procedimento, que o caso dela era muito mais grave. E isso aí, quando deu o primeiro mês de tratamento, eu ainda nem tinha feito ainda o microagulhamento, ainda tinha muito resultado para acontecer. Ela simplesmente olhou para mim, num belo dia a gente tinha marcado uma sessão de retorno, né, para eu avaliar a pele dela e realizar um outro procedimento. E ela simplesmente falou assim: Heitor, olha, me desculpa, tá? Eu gosto muito de você, você me atendeu muito bem, me atende muito bem, mas eu não estou vendo o resultado ainda. Se eu fosse um profissional que não fosse preparado, e daí foi da onde eu comecei, foi uma das coisas que fazem parte dessa metodologia minha, que é o TAM, eu talvez teria me perdido ali naquela ocasião. E naquele momento eu sentei com ela e eu falei para ela: o que é que você não está achando que está dando resultado? Quais são os pontos fortes do tratamento e quais são esses pontos fracos que você está me ressaltando? Aonde é que ainda você quer dar uma ênfase maior no tratamento? Ela: olha, aqui não está legal, nessa área ainda não está legal. E eu falei assim: olha, você precisa ficar tranquila, porque nós estamos ainda nem na metade do tratamento. Ainda faltam 3 sessões de microagulhamento, mais os procedimentos que eu associo com o microagulhamento, que eu ainda vou associar. Então, paciência, que realmente os resultados vão vir. Você precisa me ajudar nos hábitos de vida, nos cuidados diários com a pele, que a minha parte aqui pode ter certeza que eu vou fazer. E eu ainda era mais abusado, tá? Eu ainda falava assim: se você realmente não quiser, ou se você não quiser mais, a gente para o tratamento aqui. E outra, se chegar ao final do tratamento e você achar que não entreguei resultado, eu devolvo o seu dinheiro de volta. E aí vai um grande segredo para vocês, tá? Que é bem importante: passar a confiança. E uma outra coisa, pessoal, fotos antes de iniciar um tratamento, fotos durante o tratamento e fotos ao final do tratamento. Porque uma vez também aconteceu que a cliente chegou para mim e falou assim: olha, eu ainda não estou vendo tanto resultado, sabe, Heitor? Eu acho que eu vou parar o tratamento. Eu falei assim: olha, sua pele está dando resultado. Assim: ah, não tá, não estou achando. Eu simplesmente parei ela e falei assim: vamos fazer fotos então? Ok, vamos. Eu peguei a foto dela da primeira vez que ela foi fazer a avaliação e tirei uma foto no mesmo dia, naquele dia que ela estava se queixando que não estava vendo os resultados. Rapidamente montei ali uma foto do lado da outra, coloquei no computador, mostrei para ela e eu falei assim: olha só. Aí eu mostrei, né? Coloquei assim o computador na frente para ela e comecei a mostrar nas regiões que tinham melhorado. Eu falei: ó, tá vendo esse caso aqui? Olha como é que estava na primeira sessão e olha agora como é que está. Olha, tá vendo essa área aqui que essa mancha está? Olha como é que ela clareou. Aí a própria cliente falava assim: ah, nossa, Heitor, verdade, realmente está melhorando. Eu não tinha percebido. E isso é normal, sabe por quê? Porque a cliente, ela se olha todos os dias no espelho e ela se acostuma com a imagem que ela vê. Ela já está acostumada em ver aquela mancha, ela já está acostumada com aquela linha de expressão, com aquela ruga. Então, para ela perceber, para ela ter a percepção de melhora, às vezes é mais difícil. E às vezes também a pessoa tem uma baixa autoestima e aí ela fica esperando que alguém fale para ela, por exemplo, o esposo, uma amiga, a mãe, alguém fale para ela que olha como você mudou, está melhorando. E se ninguém fala, ela acha que ninguém está percebendo e que automaticamente não está dando resultado. E na verdade, se eu não dominasse, e quando eu falo dominasse, eu não falo só de saber aplicar a técnica, mas também dominar o tratamento como um todo, dominar o microagulhamento. Se eu não tivesse segurança em realizar as técnicas,
eu ficaria inseguro e a cliente ia sentir a insegurança. Eu ia falar assim: poxa, mas eu não sei porque está dando resultado, eu estou fazendo tudo certo, nossa, eu já fiz, eu não sei porquê. Fala assim: eu também não sei. E aí a cliente vai ver que você não é uma profissional que tem firmeza. Não estou falando firmeza de ser um cara legal, não. Firmeza de saber o que realmente você está fazendo. Mas aí você pode falar assim, pode pensar assim: poxa, Heitor, mas essa paciente ela não quer esperar, ela não tem tempo. Olha, ela é uma empresária, ela não tem tempo de vir às sessões. Ou, por exemplo, ela fala assim: poxa, Heitor, eu faço. Você pode dizer assim para mim: poxa, Heitor, eu fiz o microagulhamento, fiz uma sessão e não vi resultados. Ou também você fala assim: Heitor, eu não tenho paciência de esperar, ou eu nem sei quanto tempo esperar entre um microagulhamento e outro. E na verdade você precisa. Por exemplo, se a sua cliente ela não quer esperar, de duas uma, colega profissional. Ou você nem faz o tratamento nela, ou você senta com ela e explica o que eu chamo de você explicar o beabá dessa cliente. E por isso que eu sempre entrego para as minhas alunas, quando elas entram para a minha turma, quando elas entram para o meu curso, e eu preparei isso porque isso me ajudou e me ajuda, é um contrato de prestação de serviços, tá? E também um termo de consentimento livre e esclarecido. Você, como profissional, precisa também se resguardar juridicamente, ok? Esses dias eu estava conversando com uma empresa e tal. Aí eu perguntei: mas vocês fazem contrato? Não, a gente ainda não faz contrato, é muito mais de boca e tal. E assim, gente, querendo ou não, o papel ele prova algo. O papel ele é algo ali que ninguém apaga. Tá escrito, tá assinado, tá explicado, e isso vai fazer com que você se resguarde de possíveis intercorrências como essa com o cliente. Então, por exemplo, vamos supor, você fez um termo livre esclarecido para o paciente, que nesse termo continha que ele teria que tomar todos os cuidados com a pele e que ele não poderia, por exemplo, que ela não poderia ir na praia depois daquele procedimento durante tanto tempo ou durante o período do tratamento. E aí vamos supor que chegou um momento aí, você fez o microagulhamento nessa cliente e de repente você está lá no Instagram, aqui no Instagram, e aí você viu que a sua cliente estava na praia, talvez sem um chapéu, ou às vezes você nem sabe se ela usou filtro solar ou não. E mesmo que use o filtro solar, e mesmo que use o chapéu e etc, várias coisas, ainda assim aquela pele ainda sofre com os danos da água, do sal, da água, dos raios infravermelhos, das luzes UV. E aí a cliente chega para você: olha, ainda não está dando resultado, fizemos uma sessão e piorou, por exemplo. Eu fiz uma sessão, ao invés de melhorar, piorou. Olha, você fez todos os cuidados? Fiz. Olha só, eu vi que você estava na praia tal dia, logo depois que a gente fez o microagulhamento. Estou te dando um exemplo aqui que pode acontecer, tá? E aí, a culpa não é do paciente, ou a culpa não é tua, a culpa é do cuidado que não houve, não houve o seguir as orientações que a gente chama, e isso pode acarretar em intercorrências e a cliente querer jogar essa culpa para você. Então a paciência ela é importante tanto para você quanto para o cliente. E aí também tem a história, por exemplo, de profissionais que não sabem passar um prognóstico para o cliente, e aí tem o processo de insatisfação. Tem o caso de uma colega que eu conheço, que ela foi um homem procurou ela para um tratamento de terapia capilar. Eu gosto de usar essa história como exemplo porque é algo muito delicado. Não vou citar nome de ninguém nem nada.
E essa pessoa procurou essa colega para fazer um tratamento capilar para calvície. Estava com queda capilar, já tinha a calvície instalada. E ela falou assim, ó, vamos fazer então 4 sessões de microagulhamento. Beleza. E aí, pelo que ela me contou, ela estava já na 3ª sessão de microagulhamento e não tinha-se os resultados. Isso também não tem só a ver com a paciência do tratamento, mas tem a ver com o profissional saber dar o prognóstico. E o que é o prognóstico, Heitor? O prognóstico é a ideia de você olhar para aquele caso e, através do teu domínio das técnicas, do teu conhecimento das técnicas, da segurança que você tem para aplicar, você saber quantas sessões vai dar resultado naquele caso, ou ainda mais, se aquele caso realmente vai melhorar fazendo o procedimento que você está achando que vai fazer. Porque em caso de tratamento capilar, às vezes é melhor você passar para o cliente para que ele faça um implante capilar ou para que ele faça a utilização de uma prótese capilar. Porque às vezes você realiza o próprio procedimento várias vezes e não dá resultado, porque tem várias outras questões fisiológicas, bioquímicas, hormonais, e não dá o resultado, e aí gera insatisfação. Eu sei que um dia eu fui dar uma palestra e essa profissional me encontrou e falou, Heitor, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pode falar. Olha, eu peguei um caso assim, me mostrou a foto, esse cara, eu já fiz 3 procedimentos nele de microagulhamento, falta um ainda, e ele pagou muito caro, porque ela trabalha numa região nobre, eu já cobrei em média R$4.000 o procedimento dele, tratamento total, e ele tá me cobrando porque ele ainda não viu resultados, etc. E eu fui bem realista, falei, olha, nesse caso dificilmente você vai ter resultados. Por quê? Porque falta conhecimento. Quando você chega, por exemplo, no caso como esse que eu estou te contando, que é um caso de disfunção capilar, você precisa identificar o que é uma alopécia cicatricial, o que é uma alopécia não cicatricial. Você precisa identificar qual é esse tipo de alopécia, se ela é uma alopécia androgenética, se é uma alopécia por tração, se é uma alopécia induzida. Você precisa ter esse conhecimento para passar o prognóstico para o paciente. E isso é de total, mas na verdade é de fundamental importância para que você consiga os resultados e mantenha ali o nível de paciência teu e do paciente. Porque na verdade, pessoal, nada é tão constrangedor, talvez você já tenha passado por isso ou talvez você não tenha passado por isso, que um cliente chegar para você e olhar na tua cara e falar assim, bravo ainda, porque às vezes tem aquelas clientes que é mais tranquilas, mais carinhosas, fala assim, olha, eu ainda não estou vendo o resultado. Agora é pior quando o cliente chega assim, poxa, eu paguei R$3.000, eu estou te pagando aqui R$2.000 no tratamento e eu ainda não estou vendo o resultado, não estou gostando, não, eu quero parar o tratamento, não está legal, não estou satisfeito. E isso é muito ruim, tanto para você, quanto também para o cliente, quanto também para a energia que envolve você, tá? Então, cuidado nessa relação a oferecer um prognóstico, a falar, a dar uma ideia de quanto vai melhorar o caso do cliente, em quanto tempo vai fazer essa melhora. E aí eu te pergunto aí, minha amiga, vamos melhorar isso? Vamos melhorar esse caso de ter a paciência para os resultados? Primeira coisa que a gente precisa, que vai aumentar tanto a sua paciência quanto também a questão do cliente. E isso começa desde o momento da avaliação. No momento da avaliação, nós vamos conseguir ali caracterizar o que é que está instalado na pele daquele cliente. O que tem ali. E quando eu digo caracterizar, não é só falar, olha, tem um melasma. Mas é entender qual é o tipo dessa mancha, qual é o tipo desse melasma. Qual é a origem desse melasma. Quando você entende da gravidade do problema, você vai saber se aquele problema ele vai ser mais rápido de melhorar, de se resolver, ou se ele vai ser um problema que demora mais para resolver. Porque existem os probleminhas e existem os problemões. E eu li um livro muito interessante que ele fala assim que o problema ele é como se fosse um leão.
Quando o problema ele é pequenininho, ele é um filhote de leão. E se você, quanto mais você resolver, quanto mais rápido você resolver, ou quanto menor tiver esse leão, você consegue dominar, ok? Agora, quando esse problema vai crescendo, vai ficando maior, esse leão vai crescendo, e quanto maior o leão vai crescendo, mais força ele vai ficando, mais forte ele vai ficando, maior ele vai ficando, e aí para você resolver ele, fica muito mais complicado de dominar um leão grande ou de confrontar o leão grande. Então, quando você faz uma avaliação bem feita, logo no início você vai entender qual é a gravidade desta disfunção, tá? A avaliação é para você conhecer o paciente, tanto da parte externa de pele, quanto também na questão interna, quanto na questão fisiológica, hormonal desse cliente. Isto é fundamental. Outro ponto para você melhorar também para esse paciente, na hora da avaliação, é saber passar a informação. E um detalhe, tá? Nós só vamos conseguir passar uma informação correta quando a gente sabe do que a gente está falando. Se eu te perguntar aqui, por exemplo, se eu te perguntar aqui agora, como que se resolve o Teorema de Pitágoras? Aquilo que você aprendeu na escola lá na 8ª série, no primeiro colegial, não sei. Se eu te perguntar agora, como que se resolve o Teorema de Pitágoras? Ou qual a fórmula do Teorema de Pitágoras? Sei lá. Aí você vai falar assim, Heitor, não sei. Por quê? Você não vai saber passar essa informação para mim. Ou se eu perguntar para você, olha, como que faz para você trocar uma embreagem do carro, de um carro? Você sabe trocar uma embreagem de um carro? Como que funciona? O mecanismo, as peças que precisam trocar? Você não sabe. Por quê? Porque você e nem eu não temos esse conhecimento. Agora, quando chega um caso de melasma, quando chega um caso de cicatriz de acne, e você e o cliente te procura, e se você tem um conhecimento, por exemplo, sobre o microagulhamento, você vai saber passar a informação. E passar a informação não é simplesmente falar, olha, seu caso é isso, isso, isso. Não, mas passar a informação gerando. Quando eu falo gerar, é você despertar na outra pessoa uma percepção, fazer com que ela perceba em você que você sabe o que você está fazendo. Porque é muito claro quando você vai em um lugar e, por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós somos consumidores. Você faz unha, você faz cabelo, você vai numa manicure, você vai no cabeleireiro, ou às vezes você procura um outro serviço, ou às vezes você vai no médico. E você sabe quando um médico que você procura, ele sabe o que ele está fazendo e quando ele não está, quando você também percebe quando ele não sabe o que está fazendo. E quando a pessoa não sabe o que está fazendo, geralmente ela não vai saber passar a informação correta. E aí pode gerar a insatisfação desse cliente. Ok? Esse é um outro ponto que precisamos melhorar, que vai aumentar essa paciência tanto tua quanto do cliente. Terceiro ponto, entender e conhecer da fisiologia, ok? Entender e conhecer da fisiologia. Porque quando você entende da fisiologia, na hora de você passar a informação para o teu cliente, você vai explicar para ele, isso até gera mais segurança para ele. Olha, no microagulhamento, ele funciona assim, ó. Nós realizamos um microagulhamento hoje, precisamos esperar X dias, porque do momento que a gente faz o microagulhamento até tantos dias, vai acontecer essa etapa. De tal dia até tantos dias, a gente muda as etapas. De tal dia a tal dia, a etapa da reparação do tecido acontece dessa forma. Então por isso você precisa cuidar da pele, você precisa usar o filtro solar, você precisa tomar mais água, de repente você precisa tomar esse nutracêutico aqui, esse nutricosmético que eu estou te orientando. Então quando você conhece da fisiologia, você não tem medo de realizar o tratamento. Ah, Heitor, mas vai sangrar. Se você conhece da fisiologia, você sabe se vai ou não sangrar.
Se você domina o microagulhamento, você sabe o porquê que está sangrando e o porquê que não está sangrando, ou quando pode ser que sangre, ou quando pode ser que não sangre. Ou você pode escolher se vai ser um procedimento um pouquinho mais agressivo, ou se também vai ser um procedimento menos agressivo. E assim você vai poder passar para o seu cliente todas as informações com segurança e também contornar todas as dúvidas dela. Aí ela vai falar assim, mas dá resultado na primeira sessão? Aí você pode falar, olha, no seu caso, não. Sinceridade. Sinceridade para o cliente é a melhor coisa. Porque se você fala que vai dar resultado na primeira sessão e não der o resultado que ele espera na primeira sessão, ela vai te cobrar. Olha, você falou que ia me dar resultado e não deu. Agora, se o cliente chega com um caso clínico e você fala, olha, no seu caso aqui, nós vamos precisar de um tempo a mais de tratamento, é um caso mais avançado, e aqui eu vou precisar de um cuidado mais especial, vamos passar por essa etapa, depois por essa etapa. Aí a cliente ela não vai ficar já naquela neura de resultado. Então, trabalhar para que você tenha paciência em aguardar os resultados e para que o seu cliente tenha paciência também de esperar os resultados, que são gradativos, eles são crescentes. De uma coisa eu te garanto, não tem como o microagulhamento não entregar resultado se você aplicar uma técnica correta, aplicar o método correto, tá? Essa aí é a minha ideia para você na nossa live de hoje, tá? Vamos ver, tem algumas perguntas aqui que eu vou responder. Você é a favor ou contra o protetor solar após o microagulhamento? Eu sou a favor do filtro solar, mas não imediatamente após o microagulhamento. Professor, existe tratamento com microagulhamento para a pele com rosácea? Sim, existe. Porém você precisa saber o momento certo e qual tipo de rosácea que você vai fazer, ok? Bom, pessoal, quero te lembrar para você aqui que hoje às 19h37 eu vou ter uma segunda live de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento, onde eu vou fazer ali uma consultoria ao vivo com alguém. Então, se você quiser bater um papo comigo hoje, mais tarde, é só você entrar aqui no Instagram, na minha live, às 7h37 onde eu vou poder ter a oportunidade de conversar com você e bater um papo, beleza? E também, às 9h eu tenho uma live que é do projeto Heitor Class, onde eu faço uma análise de casos clínicos das minhas alunas, para você realmente entender. E todas essas lives de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento, esse evento que vai acontecer dia 26 ao dia 29 de janeiro, já é para você ficar se preparando para todo esse evento que vai ter, tá? Se você ainda não está inscrita, esse evento ele é online e ele é gratuito. É só você se inscrever no link na minha bio e clicar lá, Semana Domínio Microagulhamento, colocar teu nome, colocar teu e-mail e pronto, você já está cadastrada, tá? Esse evento vai ser muito importante você participar, ok? Bom, então eu te sugiro para você se você quiser tirar suas dúvidas, bater um papo mais, falar das suas dificuldades para mim e eu poder te ajudar especificamente. Hoje, às 7h37 eu te espero aqui no Instagram, beleza? Um excelente dia para todo mundo, uma excelente terça-feira, com muitos clientes, com muitos atendimentos, que você tenha um mês de janeiro e um ano de 2021 muito próspero, ok? Eu vou ficando por aqui, fica ligado no seu e-mail, fica ligado no seu Telegram e também fica ligado aqui no Instagram, que vem muita coisa boa por aí, muito conteúdo bom, muito conteúdo de peso para você, beleza? Tamo junto, bom dia para todo mundo.